Hoje a gente vai fazer uma questão de nível médio para a Prefeitura de Niterói, do Rio de Janeiro, para auxiliar administrativo, concurso de nível médio, ok? Então, vamos começar. Na intenção de identificar notícias falsas, foram dadas várias dicas de como reconhecê-las. A primeira delas dizia: notícias falsas frequentemente apresentam manchetes apelativas em letras maiúsculas e com pontos de exclamação. Se as afirmações chocantes na manchete parecerem inacreditáveis, desconfie. Então, o enunciado da questão diz pra gente, nos pergunta: o significado adequado do adjetivo apelativas no texto acima é que denota uma classe de seres, letra B, que é usada na comunicação direta com o falante, letra C, que atrai a atenção por meio de recursos excessivos, letra D, que apela para imagens antiéticas, mas verdadeiras, e letra E, que emprega palavras estranhas em frases desconexas. Bom, o que a gente precisa entender aqui é o significado adequado do adjetivo apelativas, que está aqui. O que ele quer dizer com apelativa? Que denota uma classe de seres? Que seres? Ele não especificou nenhum ser aqui, pelo menos não nesse texto aqui. Que é usada na comunicação direta com o falante. Então, o significado de apelativa seria que é usada na comunicação direta com o falante? Assim, não faz muito sentido. Que atrai a atenção por meio de recursos excessivos. Esse faz sentido. Por quê? Se aqui está dizendo notícias falsas frequentemente apresentam manchetes apelativas, o que seria esse apelativa? Seria alguma coisa que apela, é uma coisa que vai além da regra, além da norma, além do comum, além do bom senso. Então, quando a gente fala além do comum, além do bom senso, além do, a gente está sempre pensando em alguma coisa excessiva, alguma coisa que vai demais, que apela para imagens antiéticas, mas verdadeiras. Isso daqui não faz muito sentido, porque uma fake news ela pode ter como pode não ter uma imagem apelativa, Na verdade, correto, não diria nem o correto, mas o que faria sentido aqui seria a gente dizer imagens apelativas e não imagens necessariamente antiéticas. Imagens antiéticas podem ser apelativas ou não, depende do contexto, E que emprega palavras estranhas em frases desconexas também não faz muito sentido. Por quê? Porque se a palavra for estranha e a frase for desconexa, não vai ser apelativo, aquilo não vai chamar a sua atenção. Então aqui a alternativa correta é a letra C, que atrai a atenção por meio de recursos excessivos, ok? Então isso que quer dizer apelativa nessa questão. Do mesmo texto, derivado do mesmo texto, a gente tem uma dica sobre notícias falsas dizia: muitos sites de notícias falsas contêm erros ortográficos ou apresentam layouts estranhos. Redobre a atenção na leitura se perceber esses sinais. Aí, no caso, o pessoal que está escutando só a resolução da questão pode encontrar um pouco de dificuldade. E o enunciado diz pra gente que a notícia abaixo poderia enquadrar nesse grupo é: a piscina do clube transmitiu dengue aos sócios. Adolescentes mataram um amigo na festa. Os candidatos ao Senado estavam bastante cansados. Muitos candidatos se dizem prejudicados pelas urnas. A luta contra os privilégios deve ser permanente. Então vamos dar uma relida aqui nesse enunciado aqui, só para a gente entender o que a questão quer para a gente. Primeiro, muitos sites de notícias falsas contêm erros ortográficos ou apresentam layouts estranhos. Bom, numa questão não tem como você apresentar um layout estranho, Então a única coisa que sobra pra gente, de fato, são os erros ortográficos que estão aqui, Então, basicamente, o que a gente precisa encontrar aqui é alguma questão que possua algum erro ortográfico. E aqui, os olhos mais atentos aqui já conseguem perceber que, no caso, piscina está escrito errado aqui, Piscina é escrito com SC e não com CI, PICINA, não, é PISCINA. Então, dessa forma aqui, você batendo o olho aqui, talvez você consiga matar essa questão. Só que ela tem um porém,
Às vezes você entende a questão, você entende o que que ele quer que você, o que que a questão quer que você tire dela, mas às vezes o seu olho, você passando o olho aqui, você pode ser que não perceba. Então é sempre importante a gente redobrar a atenção quando falar sobre erros ortográficos, a gente sempre filtrar bastante o que que a gente precisa fazer na questão para a gente conseguir matar a questão, né? Porque às vezes a gente vê que adolescentes mataram um amigo na festa e acha que isso tá errado, né? Acha que o certo seria adolescentes matam amigo na festa e acha que o mataram tá errado. Não, mataram não tá errado. O que tá errado é que é a piscina e você não viu, né? Pode ser que você não tenha visto, né? É importante a gente retomar esse cuidado aqui. É uma questão que me pegou, então tá aí a dica pra vocês que não pegue vocês esse tipo de questão, ok? A nossa última questão, também baseada nesse texto. Nas dicas anteriores, as formas verbais de imperativo desconfie e redobre indicam: letra A, ordem; letra B, incentivo; letra C, exigência; letra D, repreensão; e letra E, conselho. Bom, sempre que a gente pensa em formas verbais de imperativo, a gente sempre vai pensar em uma coisa de ordem, não é? A gente sempre vai pensar que, faça isso, faça aquilo. Uma receita, por exemplo, faça isso, faça aquilo. E a gente sempre estuda, né, no nosso ensino médio, no nosso fundamental também, que o imperativo ele sempre vai te dar ordem. Bom, nem sempre. Nesse caso aqui, ele está apenas te dando um conselho do que você deve fazer. Se você estiver numa placa de trânsito, por exemplo, diminua a velocidade, aí sim, não, aí é ordem. Por quê? Porque é uma lei de trânsito. Diminua a velocidade ali naquele trecho específico, né? Mas nesse caso aqui, como ele está querendo te dar uma dica, né? Como aqui na própria questão diz, uma dica, né? Ele está querendo te aconselhar a não cometer um erro, ok? De acreditar em notícias falsas. Então, a resposta correta é letra E, conselho, ok? Então é isso.